Yeah. E aí, irmão, eu acho que é hora da gente tirar a nossa cruz de malta do peito, falar somente de time. Acho que aqui o que a gente vai falar agora, ele não tange time, ele não escolhe time, não escolhe nada, né, cara? Acho que é um papel nosso falar do episódio do Vinícius Júnior. Sim, muito bem lembrado. Principalmente quando a gente olha o Vasco, que é um clube tão pioneiro em toda essa questão do racismo, né, cara? Toda a sua história, tudo que mostra o quanto o Vasco é um clube engajado com todas essas questões. Preocupado desde sempre com essas questões. Preocupado desde sempre, né, cara? Então é um clube que lá atrás, inclusive, na prática, foi pioneiro. Mostrou o quanto é um clube que abraça toda essa questão. De fato, a gente tem que deixar qualquer tipo de rivalidade, qualquer tipo de coisa de lado, pra gente prestar aqui a nossa solidariedade pro Vinícius Júnior. A gente, infelizmente, hoje em dia, ainda fala muito de preconceito, né? E aí, quando a gente estava até conversando aqui no off, apesar de no Brasil a gente ainda ter que aprender demais sobre essas questões, né? A gente ainda vê aí muitas questões. Eu acho que quando a gente olha outros países... Pô, são muito piores. E trazendo trazendo pro tema agora a Espanha, né? Que foi onde aconteceu. Cara, a gente fala de um estádio... preconceituoso, né, cara? A gente não tá falando de uma pessoa que gritou, a gente tá falando de... Não, e traz pra cá, pra América do Sul, você tem a Argentina também, que age tão igual ou pior. No momento, cara, a Argentina o país mais racista que eu conheço é a Argentina. Você que gosta de defender a Argentina por política, eles são mega racistas, e você sabe que eles são. Mega racistas, tá tudo bem. Cara, então isso é uma vergonha, né, cara? O futebol deveria ser o esporte, mais do que nunca, que deveria ser o exemplo de inclusão, de que todas as pessoas, não existe cor, não existe religião, não existe nacionalidade, não existe absolutamente nada que faça a gente diferenciar um jogador do outro. E aí quando a gente vê o Vinícius Júnior, que é um moleque que batalha, que é um moleque que joga o futebol dele, que é um moleque que inclusive... Que tá lá por mérito, né, irmão? Tá lá por mérito, tá lá por que mérito. Ajuda demais o Real Madrid, tecnicamente falando. Cara, a gente vê... E mais, né? Que é uma pessoa maravilhosa, tá? Ele tem o instituto dele, ele ajuda crianças pra cacete. Se eu não me engano, é no Morro da Providência. Eu não tenho certeza absoluta, mas ele tem um instituto aqui no Rio de Janeiro. E é um cara que eu já tive o prazer de conhecê-lo, porque eu tenho um amigo que é muito amigo dele, por coincidência. Então, é um moleque, assim, nota 10. Mas independente disso, se eu conhecesse ou não, até porque eu o conheço, ele não me conhece. A gente já esteve junto, tipo assim. Mas isso é abominável, brother. Isso é abominável. Cara. E também, além de tudo, o que eu fico muito triste, Marcos, eu não vou entrar no mérito da questão do que a gente estava falando aqui fora do ar, mas de pessoas, de políticos e de pessoas, às vezes, que não são políticas, mas que são influencers, que vivem de mídia, que gostam de faturar em cima disso. Isso é que pra mim me noja isso, sabe? Do cara querer se aproveitar de um problema pra poder faturar em cima daquele problema. E infelizmente isso também acontece, né? Muito, isso também cara, acontece. Muito. A gente falta até palavras pra gente aqui, né, cara? A gente falou, cara, a gente não tem como não se manifestar. Eu acho que a dignidade, eu acho que a honestidade, eu acho que o respeito, ele tem que permear, né, cara? Então, o Vasco ali, quando ele postou, não gostaríamos de estar aqui novamente para falar sobre o assunto, até porque sabemos bem como o racismo dói, revolta e machuca. Porém, não poderíamos largar a sua mão, Vinícius Júnior. Estaremos sempre juntos nessa batalha. Essa luta faz parte da nossa história há mais de 100 anos e iremos condenar para sempre todos os tipos de preconceito. O racismo nunca pode ser normalizado ou aceito. Na Espanha, no Brasil e em nenhum lugar no mundo. É preciso dar um basta de uma vez por todas em atitudes como essa. Que os responsáveis sejam punidos e você, Vini, possa seguir fazendo o que mais sabe e ama, encantar o mundo e provavelmente ele deve ser jogar futebol, né? E uma coisa muito importante pra gente falar aqui nessa última frase, aqui nesse último parágrafo, tem uma frase aqui escrito, que os responsáveis sejam punidos. Que é importante a gente tocar nesse assunto, Marques, porque daqui a pouco vai ter gente, como eu te falei, pessoas que gostam de faturar em cima do problema de alguém, querendo criar situações ou punições para quem não tem que ser punido. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui básico. A questão... Se você é racista com alguém,
você, obviamente, você precisa ser punido e com mais alto rigor da lei. Agora, o clube não pode ser punido por causa disso. Onde eu quero chegar? Eu vou fazer um comparativo rápido com a questão das coisas que eram tacadas nos campos de futebol aqui. Pouco tempo atrás, né? Tacou um negócio no campo, pune o clube. Negativo, irmão. Pega quem tacou e pune quem tacou. E pune exemplarmente quem tacou. Então a mesma coisa, por exemplo, graças a Deus, nos campos de futebol do Rio de Janeiro, eu particularmente não lembro de torcida gritar para algum jogador e ter atos racistas para algum jogador. De forma maciça, como a gente viu aí na Espanha, como a gente vê na Argentina. De forma estruturada, né? De forma estruturada. Então, eu particularmente não lembro. Se você lembrar aí, pode falar aí que a gente coloca aqui agora. Estou falando de Rio de Janeiro. Então, por exemplo, e aí vamos supor que aconteça de um determinado grupo, como acontece... Só para eu trazer de novo aqui o comparativo de coisas que tacavam no campo. O que fizeram? Não, tacou alguma coisa no campo, se aquele cara que tacou for descoberto, ele é punido, ele é retirado e o clube não perde ponto nenhum. Isso. E o que passou a acontecer nos jogos de futebol? Eu cansei de ver isso em São Januário. O cara tacava o negócio no campo, a torcida inteira apontava quem era o cara que tinha atacado, a polícia ali na hora prendia aquele cara e o clube não perdia ponto. Por que o clube não perdia ponto? Porque descobriram quem foi o cara que fez aquela sacanagem. Cara, é a mesma coisa com racismo. Porque daqui a pouco vai ter gente que eu já ouvi, lei que vai ser criada para paralisar a partida, para interromper, para acabar com a partida. Eu não estou falando que não... porque, de repente, as pessoas podem me interpretar. Não, mas tem mais é que parar, tem que acabar. Não, cara, tem que punir o responsável. Quem tem que responder é o responsável. Porque se você não for punir o responsável, é a mesma coisa que você falar que numa favela, numa comunidade, todo mundo é bandido. E não é. A maioria não é bandido. Cara, esse é um assunto... Então a gente precisa punir quem tem que ser punido. Essa é uma discussão. E não o clube ou a torcida inteira ou o time inteiro. Eu acho que o clube ele não pode ser isento, né? Mas eu acho que o debate importante é esse. Eu acho que o clube ele não pode ser isento. O clube ele tem que ter sim uma corresponsabilidade, mas que de alguma forma não seja proporcional a quem estiver fazendo, né, sim. Cara? Então, mas eu acho que o clube ele tem que ser corresponsável. Concordo com você sobre eventuais punições severas, elas não acontecerem com o autor e com o clube, mas eu acho que é importante que o clube, né, é importante que o clube ecoe esse problema, né, cara? Que o clube busque também solução. Claro. Porque existe que também... ele seja obrigado a fazer campanhas, que ele seja obrigado a reprimir, tirar aquele cara do quadro de societário. Ele tem que agir e agir veementemente também. Mas o que não pode é, por exemplo... vamos dar um exemplo, né? Qual foi o clube mesmo que do Vinícius Júnior, que jogou contra o Real Madrid, que ele sofreu o último Valência, eu acho. Aí imagina só, desliga o Valência do campeonato. Cara, o que a instituição tem a ver com um marginal, safado, bandido que gritou que agrediu ele? Mas eu acho você tá entendendo? Mas você pode ter punições evolutivas, né, cara? Sim. Você pode ter um clube... Multa. Jogando sem torcida. Isso, entendeu? Perde o mando de campo. Perde o mando de campo, tem que jogar sem Mas porque, Marcos, lá. eu tô falando isso porque daqui a pouco vai ter alguém querendo aparecer em cima disso e, sabe? Enfim. A gente sabe como é que funciona. Sei como é que funciona, mas, cara, que fica aqui toda a nossa solidariedade ao Vinícius Júnior. Cara, que não tem escudo de time, não tem camisa de time. Tem. A gente veste a mesma camisa. Se você é preto, se você é branco, se você é católico, se você é macumbeiro, se você é alto, se você é baixo, se você é magro, se você é gordo, se você é brasileiro, se você é espanhol, se você é vietnamita. Meu irmão, a gente vive num mundo de igualdade. A gente vive num mundo que o respeito ao próximo é o mínimo da dignidade do ser humano. E ninguém representa mais a igualdade no futebol que o Vasco. Ninguém. Então, se o cara não pensa desse jeito, ele não pode nem ser Vasco. Pra começar Exatamente. A história. Isso se expande para as outras torcidas, mas realmente, como o nosso canal é Vasco e a gente acaba querendo que ecoe muito dentro da nossa torcida, eu acho que se no mundo tem que haver essa virada de chave, tem que haver essa mobilização, tem que haver esse rigor, eu acho que dentro da torcida do Vasco a gente tem que continuar se orgulhando da nossa história
e fazer com que ela seja aplicada sempre, sempre de forma atemporal. Porque é hoje, é daqui 10 anos, é daqui 100 anos, a gente precisa ser humano. Parece que ser humano é uma expressão óbvia, né, cara? Mas nem todo mundo é humano, né, Verdade. cara? E a gente precisa cobrar, cara. A gente precisa cobrar. A gente precisa, como cidadão, independente de futebol agora, e eu não tô falando só do racismo, o racismo também, e talvez principalmente, a gente precisa cobrar o cidadão que está do nosso lado para ele poder agir da maneira correta. Seja num vandalismo num transporte público, seja num vandalismo contra o próprio clube. Às vezes o cara tá lá, o cara é vascaíno e tá vandalizando o estádio. Então a gente precisa saber cobrar. Meu irmão, não faz isso aí não, tá maluco? Aí o outro cometeu um ato racista, cara, você tá louco. A gente precisa cobrar, cara. Se a gente não cobrar, se a gente não fiscalizar, eu sempre bato na tecla da fiscalização. Se a gente não fiscalizar, a gente não vai educar, cara. E a gente precisa educar. A gente precisa educar. Às vezes o cara que tem a mesma idade que você, o cara não tem a educação que você tem. Então a gente precisa tentar educar. Faz parte do cidadão, cara. E fica Pô, aqui... Marcos, isso aí que tu tá fazendo tá errado, cara. Exatamente. Tem que cobrar. Cara, você falou tudo, cara. A gente precisa ser fiscal do bem. Isso. Ser fiscal do bem, cara, não dá trabalho, cara. Não dá trabalho. Pelo contrário, isso fomenta a nossa dignidade. Então, bicho, tudo que tu puder fazer de bem ao próximo, todos os dias, cara, faça sem hesitar, porque você pode ter certeza que isso alimenta a alma, meu irmão. E volta de alguma forma positivamente pra você. Volta de alguma forma.